Por isso que a maioria dos livros começam analisando o movimento na direção, o movimento se passando num plano perpendicular a B, dizendo que inicialmente não tinha velocidade ao longo de B. Porque considerar uma velocidade ao longo de B é depois simplesmente compor o movimento. Então, vocês vão mostrar no exercício que realmente, se vocês pegam agora, somente aqui, ó, somente no plano OXY. Então, imagine, por exemplo, VC0, nó0. Só inicialmente. Eu vou desenhar o plano aqui, ó, X, Y. Pegue uma partícula carregada de carga Q. Imagine que o campo esteja para dentro, então o campo está para dentro, o campo é uniforme e para dentro. Ficaria na direção para dentro, ficaria na direção menos eixo aberto. E essa partícula tem uma velocidade inicial para cá. Qual é a força que atua sobre ela? V vetorial P. Carga positiva, que tem que ser perpendicular, certo? Então aqui daria PV vetorial B. Essa é a força magnética que atua sobre essa carga. Ela é perpendicular a esse V. O que ela vai provocar? Vai provocar uma aceleração nessa direção e sentido. A aceleração é dv/dt. Então, essa velocidade vai fazer assim. A partícula está andando e agora a velocidade vem para cá. Mas a nova força é perpendicular de novo. E ela vira para cá, vira para cá, vira para cá. E como eu falei antes, aliás, eu demonstrei, o módulo de V não varia, apenas a direção. Ora, se o módulo não varia, o meu B é uniforme, caramba, eu estou aqui, estou andando para lá com uma certa velocidade, alguém me empurra perpendicularmente. Então eu andei um pouquinho e virei minha velocidade. Agora eu vou andar para lá. Só que o cara vai me empurrar de novo perpendicularmente com a mesma intensidade. Porque o B é o mesmo. E o V tem o mesmo módulo. E a carga é a mesma. Então eu vou andar outro pouquinho e virar o mesmo tanto. Ou seja, eu vou descrever um movimento circular. Eu tenho uma taxa de variação de V que tem sempre o mesmo valor que varia a sua direção. Então, na presença de um... Deixa eu apagar aqui que eu vou desenhar. Na presença de um B uniforme para dentro, tá certo? E o VC0 igual a zero, o que vocês têm é que isso aqui vai descrever um movimento circular uniforme. Em cada instante aqui, vocês têm uma velocidade e tem o mesmo módulo que essa, porque o campo B não trabalha. Então não vai variar a energia cinética. A única força que atua na partícula é B, desse exemplo. Tem a mesma velocidade. O B é o mesmo. E a força continua sendo sempre o quê? Perpendicular para dentro. Então, todos os pontos aqui, isso vai acontecer. Caso a partícula fosse carregada negativamente, o V vetorial B estaria para a esquerda, mas o QVB estaria para a direita. Então, para uma carga, vou horrível, perdoe, mas continua horrível. Está difícil mesmo. Então, vocês teriam, no caso de uma carga negativa, vocês teriam uma força para cá. O QV. Vamos botar um Q1. Estaria para a direita. Esse Q1 negativo. Então, olha que coisa bacana. Se o campo está para dentro do quadro negro, o campo está para dentro. Uma carga positiva lançada para cima descreve esse movimento, certo? Isso está em azul. E uma carga negativa descreve esse movimento. Então, dependendo do sinal da carga, gira para um lado ou gira para o outro.
interessante. Já vou falar de uma delas. Deixa eu só botar uma fórmula no quadro. Se vocês usarem F do LA, lembrando que a aceleração centrípeta é V2 sobre R, vamos chamar esse raio da trajetória de R, vocês terão o seguinte: QVB, que é o módulo da força magnética, já que eles são perpendiculares entre si, nesse exemplo, fica QVB igual a M V2 sobre R. Cancelam esses caras, e vocês têm, por exemplo, essa expressão aqui, ó. Vocês têm, por exemplo, que a expressão, essa relação R igual a MV sobre QV. Isso é uma relação já interessante, que já nos dá o raio como função de V, da razão carga-massa aqui e do V. Então, por exemplo, se para a mesma velocidade, isso pode ser outra questão de prova, para saber interpretar essas coisas. Se para a mesma velocidade eu aumento o B, o que acontece com o raio da trajetória? Aumenta ou diminui? Eu olho dessa forma aqui. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o raio? Aumenta. E aí tem uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte: daqui para frente, vocês podem notar que a razão V sobre R, passa o R para cá, o resto para cá. Essa razão que está aqui, ela me dá a frequência angular do movimento. Lembra? V igual a ômega R? Então isso dá a frequência angular. Olha que bacana. A frequência angular não depende da velocidade. Então isso também vou cobrar na prova. É o seguinte: se eu jogo a partícula positiva com uma velocidade maior, o dobro, por exemplo, o que acontece com o raio da trajetória azul? Fica o dobro. Então, em vez do raio ser esse, o raio é esse. Ou seja, ela faz isso daqui, ok? O raio volta. No entanto, quanto tempo ela demora para dar uma volta? Um tempo maior, menor ou igual ao tempo que o raio é? Um mesmo. Porque está aqui, ó. Você está vendo velocidade aqui? Não. Esta razão, que é chamada ômega, que é a frequência angular do movimento. Ou seja, o período do movimento é 2π sobre esse cara. Essa frequência ganha o nome de frequência de ciclotron. É só um nome, tá? Frequência de ciclotron. Ela não depende da velocidade. Ela não depende da velocidade. Esse ômega de ciclotron, que é QB sobre M, não depende de V. Isso é bacana. Então eu posso perguntar na prova, Rosimeia? Obrigado. Que eu aumento a velocidade, eu aumento o raio, eu aumento a distância percorrida, mas ela faz isso no mesmo tempo, independentemente da sua velocidade. Então isso é uma coisa muito interessante. Tem várias aplicações de B constante. Já comentei com vocês em aceleradores para encurvar, para manter a partícula dentro daqueles tubos de quilômetros de comprimento. Você tem que aplicar campos magnéticos bem altos e bastante apropriados para fazer a curva que você quer. Tem aceleradores que passam pela Suíça, França, não sei o quê, na Lucerne e tal. Mas eu vou fazer um comentário aqui, que é um pouco histórico sobre a física de partículas, mas uma aplicação antiga disso que está aí era chamada câmara de bolhas. Câmara de bolhas, eu acho que eu esqueci quem foi o cara que sugeriu, mas acho que ele se inspirou nas bolhas de uma cerveja que ele estava tomando, alguma coisa assim. Mas basicamente ele tinha um vapor super saturado, quer dizer, que resfriado já, que queria condensar, mas como o processo foi feito, ele ainda está em
forma de vapor, mas qualquer perturbaçãozinha vai condensar. E aí, se você tiver uma câmara cheia desse vapor supersaturado, se passa uma partícula ali dentro, carregada, ela tende a ionizar aquele meio. E ao ionizar, você provoca uma perturbação ao lado, à volta de cada íonzinho ali, você vai ter algumas gotículas vão se formar por condensação. Se essas gotículas forem fotografadas, o que é que você tem? A trajetória daquela carga. Então essa câmara de bolhas foi utilizada, hoje é peça de museu, décadas atrás, ela foi utilizada para você analisar que tipo de partícula estava vindo do espaço. Tá certo? Analisar as partículas dos raios cósmicos. Então você poderia deixa eu fazer um desenho rápido. Indicações, vou só rodar câmera de bolhas. Então, deixa eu fazer um desenho. Eu vou explicar isso. Imagine que dentro da câmara de bolhas, isso já é o resultado de uma fotografia. Essa trajetória em azul já seria a trajetória, já seria a fotografia daquelas gotículas que se condensaram à volta do rastro deixado pela partícula. Vamos supor que tivesse um campo magnético para dentro. Então, você tem lá um vapor superaquecido. Isso aqui é uma pequena lâmina que vai fazer com que a partícula perca energia ao passar dentro dela. Porque, olhando a foto, vocês não sabem de onde veio a partícula, sabe? Não. No entanto, vocês sabem que o raio ele diminui se a velocidade diminuir, certo? E quando uma partícula, aqui praticamente ela não perde velocidade, porque ela é muito energética e o atrito é pequeno, vamos dizer assim. Mas aqui pode ser uma lâmina de chumbo, de um material que pode oferecer muita resistência. Então, sabendo que o raio diminui quando a velocidade diminui, da onde a partícula veio? Daqui ou daqui? Ela veio de baixo. Porque se o raio está menor aqui, ela tem menos velocidade. Então ela perdeu energia. Então, primeira coisa, sabendo uma fórmula simples como essa, já permitiu dizer que a partícula veio de onde? De baixo. Pois raio superior é menor do que o raio inferior. Agora, se ela vem de baixo e o campo está para dentro, eu sei que a força nesse ponto está para onde? Força tem que estar para dentro da curva, certo? Pelo menos a componente centrípeta é para dentro. Agora, força é QVB. Se você sabe que a partícula já está vindo nesse sentido, você já sabe que a velocidade está assim. Se a velocidade está assim e o B está para dentro, V vetorial B está para cá. O que você pode dizer sobre a carga dessa partícula que eu botei para? Positivo. Ela é positiva. Bom, olha que coisa sensacional. Você tirou uma foto de uma câmara de bolhas que está na presença de um B. Você conhece a direção do B, do sentido. Aí você tira a foto e você botou uma lâmina lá para saber da onde que ela veio. E aí o raio diminui para cá, você fala, veio daqui. Se o VB está para cá, e a força também é porque a carga é positiva. Esse desenho que eu botei no quadro, um desenho análogo a esse, foi usado na descoberta de uma partícula super importante, que é a antipartícula do elétron, que é um elétron igualzinho a ele, só que tem carga positiva, que se chama pósitron. Então foi, câmara de bolhas, várias coisas foram descobertas. E isso porque o Física 3, um movimento sob ação de B uniforme. Tá? Só para porque a carga tem que ser positiva. Porque mesmo quando a carga é negativa, o movimento também é papel. Não, se a carga fosse a força vai Q vezes G. Se a carga for negativa,
a força está no sentido oposto a V vezes B, certo? Aqui, nesse desenho, a força está no mesmo sentido ou no sentido oposto de V vezes B? A força necessariamente está para cá, independente de quem gerou essa força. A força está para cá, quem empurrou para cá. Se tivesse para lá, teria empurrado para lá. Então você já sabe que a força está para cá. Agora, força não é só V vezes B, V vezes B. E o V vezes B está para cá também. Então, não tem jeito, né? Para a força que é Q, V vetorial B está para cá, ela tem que ser positiva. Senão ela teria sentido contrário ao V vetorial B. Certo? Bom, tem outras aplicações. Eu vou deixar só os nomes aqui, mas vou deixar vocês com uma pesquisa para fazerem. Outros exemplos. Dá para mostrar que se vocês tiverem configurações assim de campo magnético, linhas de campo magnético assim, ó. Eu quero dizer aqui é o seguinte: o campo é mais intenso, menos intenso e mais intenso, tá bem? Se vocês tiverem configurações desse tipo de campo, primeiro vocês sabem que se o campo fosse todo uniforme, as partículas descreveriam o quê? Hélices, certo? Seriam círculos assim, ou assim, depende da carga ser positiva ou negativa, e se tivesse uma velocidade paralela ao B, seria uma hélice ou para cá, ou girando assim, tá certo? Porém, se o campo aumenta e depois diminui, vocês devem esperar algo parecido, mas não igual. Então deve ter gente espiralando, mas o que acontece? Se vocês analisarem isso, eu posso falar na aula que vem, mas eu vou deixar como pesquisa para casa, dever de casa. Vocês vão mostrar que acontece uma coisa incrível nesse caso. Partículas ficam espiralando e elas espiralam com velocidades menores aqui no meio, maiores aqui, e aí elas voltam como se fosse um espelho, e elas ficam presas aqui dentro. Aqui elas giram mais rapidamente do que aqui, porque a velocidade tem módulo igual. Lembra que sobre o campo magnético a velocidade não vai embora? Então, a frequência de giro aqui ela é maior do que aqui. E se fosse a mesma, a velocidade estaria maior. E dá para mostrar que devido a esse gradiente do campo B, o campo B variou. Ele não foi uniforme. Devido a isso, a componente C, ela diminui quando vem para cá, aumenta, depois ela diminui e ela tende a voltar. Aumenta, depois diminui, aumenta, depois diminui, e as partículas ficam presas. O nome disso o pessoal se refere como garrafas magnéticas. E um exemplo sensacional disso é isso aqui, ó, a Terra. A Terra, por ser um dipolo, quer dizer, se comportar como dipolo, ela tem linhas de campo que são mais próximas aqui, ficam mais distantes aqui e se aproximam de novo, tá vendo? Então, próximas se distanciam e se aproximam. Está mal feito no desenho, mas... Então, você tem uma configuração em que as linhas estão próximas, se distanciam e ficam próximas. Caramba, é uma garrafa magnética. Será que as linhas de campo da Terra prendem partículas? Prendem prótons, prendem elétrons, prendem pósitrons. Então ficam aqui partículas presas, girando de um lado para o outro, a distâncias muito grandes, 15.000, 25.000 quilômetros da Terra. Partículas estão engarrafadas. Isso acontece a todo instante. Nesse instante, isso está acontecendo. São chamados cinturões de Van Allen. Então vocês podem procurar na internet algo sobre cinturões de Van Allen e vocês já sabem explicar. Ou melhor, depois de analisarem esse exemplo, por que isso acontece, vocês já sabem explicar por que em volta da Terra tem partículas
presas ali, engarrafadas, tá certo? E outro exemplo que eu vou pedir para vocês analisarem, mas isso vai ficar para a lista, é E e B diferente de zero. Mas para não complicar muito, eu vou botar B e E uniformes e perpendiculares entre si. Aqui tem várias aplicações interessantes, como filtros de velocidade. Dá para mostrar que se você põe esse campo cruzado e joga um feixe de partículas, somente uma dada velocidade não é desviada, porque a força magnética cancela a força elétrica. E aí, todas as outras são desviadas e somente as partículas do feixe com aquela velocidade passam em MRU. Então, é uma maneira simples de fazer um filtro de velocidade. E tem várias outras situações interessantes, que acho que eu já até comentei na sala uma vez, mas, como por exemplo, B para cima, você espera um giro que volta desse B, certo? A gente fez isso agora. Se não tiver o B e tiver o E para lá, você espera, se a partícula for largada no corpo, ela vá para lá, se for positiva, e MR1 acelerado. Se você deixa os dois ao mesmo tempo, no chute se falar, tem que girar, tem que andar para lá. Vocês iam desenhar alguma coisa que vai para lá. Eu faria isso também, como fiz quando era estudante, a primeira vez que eu vi o problema. Curiosamente, se o B está para cá e o E está para lá, a partícula vai fazer uma coisa assim, para mim. Então é um movimento muito interessante que também vai ficar como exercício, ok? Pessoal, por favor, leiam o capítulo 7. A gente deve fechar o 7 na aula que vem e começar o 8. Aí o 8 está relacionado com quais são as fontes de B e, dadas as fontes, como eu calculo esse B. É o que a gente vai fazer durante 2 aulas, tá bem?